Boa noite, pessoal. Os alunos estão entrando. Boa noite para todos. Se alguém tiver com problema para me ouvir e para me ver, sinaliza, por favor. Vamos começar, tá? Porque a gente tem tempo, né? Tem 2 palestras, tem 2 professores aí muito importantes para falar para a gente hoje. E eu gostaria de, então, declarar aberto o nosso Simpósio de Tecnologia em Saúde, edição 2024, agradecendo aí ao empenho de toda a nossa faculdade, né? É uma união de tarefas, viu, Hugo? Que a secretaria nos ajuda, o apoio da diretoria, os alunos que se empenham, né, para fazer os trabalhos, né, para participarem da nossa pesquisa. E amanhã divulgar, né, os trabalhos científicos, porque o simpósio ele ocorre hoje e amanhã, hoje com palestras, né, e amanhã com a apresentação dos trabalhos. Que bom. E eu gostaria, pessoal, de conversar um pouquinho com vocês, bem rapidinho, sobre a importância da participação de vocês, alunos, nós também como professores, né, mas vocês, nessa fase que vocês estão, participarem muito dos eventos científicos, né, que a gente tem aí disponibilizado, ou então que vocês, né, fazem por aí, tá? Isso é muito importante, pessoal, vocês começarem a se habituar com esse tipo de evento, né, ver como é que é a organização, inclusive, né, nos anos mais, os semestres mais para frente, ajudam de alguma forma na organização. Então, é muito importante vocês que vão seguir a área aí da saúde, estarem atualizados, né? E como que a gente se atualiza? A gente se atualiza estudando, fazendo pós-graduação, e a gente se atualiza nos eventos, né? Então, nos congressos, nos simpósios, nas reuniões, né? Isso é muito importante. Então, eu estou muito feliz, né, com a participação de vocês todos, e estou lisonjeada de receber hoje aqui o professor Hugo. Eu não vou me alongar na apresentação dele, porque ele vai explicar para vocês, né, qual é a formação dele certinha, tudo que ele faz, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar onde ele está hoje. E qualquer coisa, participação de vocês é muito bem-vinda pelo chat. Eu vou ler todas as perguntas no final para o professor, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, podem escrever. E vou passar a palavra para o nosso professor Hugo, que vai nos contemplar com a sua palestra hoje. Muito boa noite, viu, professor? Prazer receber você aqui na nossa casa, na nossa instituição, e passo a palavra para você. Obrigado, América. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. América, eu é que digo que é um prazer poder aí dividir um pouquinho de informação com esse pessoal que representa o nosso futuro, né? Então, daqui a pouco a gente para um pouquinho para dar aquela descansada e a gente vai ficar muito mais tranquilo, sabendo que eles, muito bem preparados, vão assumir esse papel, vão deixar o seu legado e com certeza a gente vai conseguir construir cada vez mais juntinho com eles, não é verdade? Bom, pessoal, eu me chamo Hugo Alexandre Puretachi, sou formado em tecnologia em radiologia médica, sou docente. Eu sou técnico também, né? Sou técnico e tecnólogo. E nessa minha vivência, eu me pós-graduei em algumas especialidades, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, anatomia seccional e estrutural, patologia e fisiopatologia de órgãos e tecidos, gestão pública e gestão privada. Atualmente, eu fiz uma extensão também em segurança do paciente. Eu não coloquei tudo aí, porque fica um pouco mais extenso, né? Mas a gente também tem extensão em proteção radiológica, resolução de conflitos, comunicação não violenta. E hoje a gente faz parte aqui de um complexo hospitalar muito grande, chamado Hospital Universitário Federal de São Carlos, atuando como tecnólogo no setor de imaginologia, sendo responsável para a realização de protocolos, de inovação de projetos e atenção à saúde. E também fazendo parte da cogestão, da comissão de cogestão aqui do hospital, sou presidente da comissão de proteção radiológica aqui do hospital e também faço parte da ensino, extensão e pesquisa aqui da unidade diagnóstica.
Então, a gente faz um trabalho bem acadêmico aqui também, e tudo isso começou lá atrás, quando a gente percebeu que a radiologia que nos escolheu, né? É aquela coisa assim, a gente não escolhe, a radiologia que escolhe. Por isso que a gente costuma dizer que tem que existir propósito, né? Existe um propósito de você estar ali, existe um propósito de você querer estar em outros lugares, existe propósito para você querer melhorar a cada minuto, a cada instante, a cada dia. E não é querer ser melhor do que ninguém, não, sabe? Acho que é você ser o melhor de você o tempo todo. Eu uso isso no meu dia a dia, é que você seja o melhor de você mesmo em dias ruins. Isso auxilia muito a gente no dia a dia. E claro, a gente já lida com pessoas doentes, né? Pessoas carentes de atenção, com algum tipo de patologia, ansiosas com tudo isso. E o nosso trabalho é auxiliar de forma bem positiva nessa procura de cura. E com um sorriso a gente já melhora o dia a dia dessas pessoas, isso é fato, viu, gente? E tenho certeza que nessa jornada de vocês virão muitas coisas interessantes, vocês vão encontrar pessoas que disseminam energia boa, vocês vão encontrar pessoas que são o que a gente chama de âncoras, né? Ou hards, aqueles que vão dizer um monte, perdão até da expressão, um monte de bobagens para vocês. E isso vai acontecer, tá? A gente só precisa estar preparado para deixar que essa informação não verdadeira entre aqui e saia por aqui. E vamos deixar que entre no nosso coraçãozinho e na nossa mente o que é bom para nós, o que a gente pode fazer reverberar, o que a gente pode multiplicar. Tá certo? É um prazer gigante estar aqui mais uma vez, América. Eu quero agradecê-la. Fiquei muito feliz em poder participar um pouquinho. Quero agradecer ao Almir também, que é um parceiro, um excelente profissional e continua aí em busca do conhecimento. Eu acho que isso é ideal para todos. Eu tive contato com alguns, talvez com alguns dos alunos que estão nos vendo hoje no simpósio no Luiz Antônio, foi muito legal. O pessoal apresentou trabalhos, eu achei muito interessante. E o que eu vou dividir com vocês hoje vai muito ao encontro daquele trabalho que o pessoal do sexto ano também fez, e que é uma patologia que ela, por estar acometendo pessoas muito jovens, me tocou bastante. E eu acho que fazendo esse tipo de trabalho e dividindo com vocês, a gente aumenta essa corrente maravilhosa aí que multiplica a coisa boa e vai com certeza conseguir melhorar a qualidade e dar qualidade de vida para muitas pessoas. Tá certo? Bora lá então começar? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar esse bate-papo gostoso, tá? Tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo vendo minha tela? Sim. Tudo ok? Ótimo, legal. Só um minutinho. Bora começar, então. Pessoal, o que eu trouxe para vocês hoje o que eu quero passar, na realidade, para vocês é o quanto o profissional da imagem, não só da imagem, mas como estamos direcionados para a imaginologia, o quanto vocês são importantes dentro da área de diagnóstico por imagem, dentro de uma organização hospitalar. Então, trouxe uma patologia hematológica que ela vem crescendo muito. E é através de exames de imagem e laboratoriais que o especialista consegue chegar a um diagnóstico perfeito, tá? Então, hoje a gente vai falar de mieloma múltiplo, tá? O que é o mieloma múltiplo? É um câncer no sangue. Normalmente, ele acomete pessoas de quinta e sexta década. Mas, infelizmente, atualmente, a gente tem acompanhado pessoas muito jovens sendo acometidas por essa patologia. 25, 35, 40, 45, o que era incomum. Ou talvez não fosse incomum, mas não se chegava ao diagnóstico correto.
tá? Então, nessa doença, os plasmócitos sadios, que são os plasmócitos, eles são como se fossem os guardas da nossa medula óssea, eles auxiliam na produção de anticorpos. Quando ocorre uma mutagênese nesse plasmócito, ele começa a se multiplicar de forma errônea, trazendo plasmócitos anormais. E com isso, a doença começa a ter órgãos-alvo, que são ossos, os rins, e começam a atuar diretamente na contagem dos glóbulos vermelhos também. O que nos preocupa? Ela pode ser sintomática e também assintomática. Então, com informação, a gente consegue, claro, como outros tipos de neoplasias mais agressivas, a gente consegue dar mais qualidade de vida e tratar o nosso paciente quando o diagnóstico é precoce. Por enquanto, essa doença ela não tem cura, ela tem controle, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, como eu disse a vocês, olha só, na medula, só um minutinho, na medula, quando eu tenho plasmócitos anormais, olha o quanto de vazio que ele consegue fazer por conta das erosões. Então, ele começa a causar uma erosão óssea. Ao invés dele continuar tratando os osteoblastos e clastos de forma a seguir a plataforma óssea, a cortical óssea, por conta desses plasmócitos anormais, ele vai causando erosões na medula óssea, ou seja, vai corroendo o osso. E isso, gente, vai caindo tudo, cai tudo na nossa corrente sanguínea. Essa doença ela era muito comum nos anos 90, muito comum, 80 e 90. Porém, a medicação utilizada na época, ela não tinha um efeito muito promissor. Então, tudo estava começando, era muito complicado naquele período. Então, a estimativa de sobrevida, eu nem gosto muito dessa palavra, mas infelizmente temos que utilizá-la. A sobrevida dos pacientes era de 5 a 6 anos. Tá? Hoje, com a evolução, com a tecnologia, novas tecnologias o tempo todo, a qualidade de vida dessas pessoas se multiplicou muito. Então, eu tenho hoje pacientes tratando de mieloma múltiplo há 20 anos, há 25 anos, há 15 anos. Mas o que a gente escreve isso? O que a gente direciona isso? O tratamento e o diagnóstico precoce, né? Foram feitas diversas pesquisas no ano passado e uma chamou a nossa atenção, por isso essa temática aí e esse trabalho que a gente faz, levando essa informação para as pessoas, porque tem muita gente que não conhece essa doença. É uma doença que até mesmo o corpo médico desconhece, por conta das suas sintomatologias que são muito peculiares, são muito semelhantes às outras mais comuns. Então, demora-se muito tempo para fechar o diagnóstico, né? Então, em 2023, a temática do mieloma múltiplo é conhecer para combater. Então, o objetivo é levar informação e conscientização a respeito desse tipo de câncer do sangue. Isso é um trabalho que a sociedade médica está fazendo, tá? Para vocês terem uma ideia, de uma pesquisa realizada no ano passado, de 164 pacientes, eu vou arredondar o número, somente 10 ouviam, já tinham ouvido falar da doença. Isso é muito preocupante, né? Levando em conta que 1/3 dos entrevistados demoraram mais de 6 meses para fechar o diagnóstico, e a outra parte deles, 45%, que necessitam do Sistema Único de Saúde, podem ter demorado até um pouco mais. Eu conheci pacientes que eles demoraram cerca de 1 ano e meio, 2 anos, até 3, para descobrir que tipo de doença era para que pudesse ser tratada. E por que isso? Por conta do desconhecimento da patologia.
Hugo, você está culpando os médicos? Não diretamente culpando, mas as pessoas precisam investigar um pouco mais, né? Principalmente as que dependem do sistema de saúde, SUS, ou as que têm uma carteira de saúde também. Aqui é muito comum as pessoas procurarem um especialista, e o especialista, por estar, de repente, com uma agenda muito cheia, com o reflexo do plantão passado, ele acaba não dando tanta importância em se aprofundar para investigar a doença, o que incomoda. O mieloma múltiplo ele traz alguns sintomas, como eu disse a vocês, que são muito comuns. Quer ver? Olha só, eu vou descrevendo para vocês, vou citando algumas especialidades, ó. Dores nas costas. Normalmente, quem tem dor nas costas, acha que é uma lombalgia, procura o quê? Vai procurar um ortopedista. Ah, cansaço. Pode ser algum tipo de mal-estar ou algo assim, procura um clínico geral. Ah, estou um pouco pálido, de repente procuro um, um gastro, estou com falta de apetite, um endócrino, quero perder peso também, um endócrino. Ah, constipei, vou lá para o clínico. Ah, parece que eu estou fazendo pouco xixi, vou lá no urologista. Ah, estou tendo um monte de infecção de repetição, posso ir até no geriatra. E esse é o problema. Claro que a gente precisa partir de um princípio, do início. Só que a dificuldade maior é que neste início haja um planejamento, porque os sintomas são muito comuns, são muito, como disse, peculiares. Pode ser uma lombalgia simples, como não pode ser uma fadiga por conta de estresse, ou pode não ser. A minha falta de apetite pode ser por conta de algum tipo de virose, etc. Não é perda de peso também, de repente preciso do endócrino. O problema é investigar, se aprofundar, tá? Porque por muitas vezes a gente acha que as coisas são muito comuns, passei no médico, ele, olha, toma esse antibiótico, toma esse remedinho, melhorou, tá tudo ok, do contrário, você volta a me procurar. Boa parte das vezes isso funciona. Quando não funciona, puxa, o médico está longe, eu vou repetir a dosagem da medicação que ele me deu, que durante um período eu fiquei muito bem, ficou tudo ok, eu acho que vai dar certo. E é isso que acaba atrapalhando muito. E claro, o desconhecimento de alguns especialistas em todas essas áreas que eu comentei com vocês em relação ao mieloma múltiplo, mesmo porque, como disse anteriormente, esta patologia comete normalmente nos pacientes de 50 a 60 anos. Isso é comum. Porém, como disse há pouco, isso já deixou de ser uma regra. Então, os pacientes mais jovens estão sendo acometidos por essa doença, estão demorando demais para fechar o diagnóstico, tá? E como a gente começa a fechar esse diagnóstico? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, só de alguns caracteres para vocês, né? O paciente vai ter anemia, vai ficar plaquetopênico, vai ficar osteopênico, o nível de creatinina dele vai aumentar, por quê? Porque, como eu disse para vocês, existem órgãos-alvo, né? Então, os rins vão começar a ser acometidos, o paciente vai ter anemia, o paciente vai ficar com baixa contagem de plaqueta, vai ficar plaquetopênico, o paciente vai começar a ter hipercalcemia, o cálcio vai subir além da conta e vai ser filtrado pelos rins, por quê? É porque os plasmócitos causam a erosão óssea, e a erosão óssea, por sua vez, cai na corrente sanguínea e vai ser drenada, excretada pelos rins. Vai passar pela situação hepática, vai passar pelos rins, e isso vai acometendo alguns órgãos internos. Porém, em relação ao mieloma, os órgãos-alvos são medula óssea, os rins e os ossos, tanto do esqueleto axial quanto do esqueleto apendicular. E claro, por conta do excesso de cálcio, eu vou constipar. Por conta do excesso de proteínas monoclonais, o meu rim vai ficar sobrecarregado, minha TFG, minha taxa de filtração glomerular, vai ficar elevada, automaticamente a creatinina se eleva, o rim não está filtrando direito, não é? E todos esses fatores, eles podem, por sua vez, atacar ao mesmo tempo
E isso é o que a gente precisa evitar. E como se evita? Como é que chega? Dá para a gente se precaver dessa doença? Como qualquer outro tipo de neoplasia maligna e agressiva, o que a gente precisa ter é uma boa qualidade de vida. E, claro, informação. A gente precisa se alimentar bem, a gente precisa deixar o sedentarismo de lado, a gente precisa cuidar um pouco de nós. Mas a informação também é muito importante, porque através dela a gente vai conseguir detectar que existe alguma coisa que não está dentro dos padrões normais e eu preciso de um especialista, preciso ser assistido por um especialista. Só uma aguinha, gente. Existe uma tabela que os hematologistas utilizam, chama-se metodologia de Krebs. Krebs, em inglês, significa caranguejo, que é o símbolo da oncologia, mas em relação a isso, fora essa relação, esse Krebs da hematologia relacionado ao mieloma quer dizer o quê? O C vem de cálcio elevado, ou seja, hipercalcemia, por conta daquelas lesões ósseas que eu mostrei para vocês no desenho. O R vem de renal, função renal prejudicada por conta do excesso de cálcio e excesso de proteínas monoclonais, que são oriundas desses plasmócitos anormais. Anemia, que seria a baixa concentração dos glóbulos vermelhos na medula. A medula para de funcionar na sua função normal por conta desse aumento plasmocitário anormal. Então, ao invés de ele produzir glóbulo vermelho e branco, os plasmócitos anormais começam a se produzir com muita rapidez. E isso, com certeza, atenua e afeta a função correta da medula óssea, perdão. E o B significa bone de osso em inglês, que são lesões osteolíticas e, por vezes, osteoblásticas, que às vezes não são percebidas, causando até, dentro de algumas indicações, as fraturas espontâneas. Os fatores, eles se misturam a cada caso. Como eu disse para vocês, pode ser que tenha um paciente, todos os órgãos sejam acometidos, todos esses órgãos-alvos sejam acometidos de um mesmo tempo. Mas eu tenho também pacientes que tive uma lesão renal, mas não tive uma lesão óssea. Então, a gente vai investigar bem mais se realmente é ou se não é. De repente, pode ser só uma função renal, mas preciso me aprofundar. Ele teve lesão óssea e não teve lesão renal, mas teve o cálcio elevado e está anêmico. Preciso me aprofundar. Então, essa tabela Krebs serve exatamente para isso. Se eu tiver no meu paciente o histórico de 3 desses fatores, eu preciso investigar um pouco mais, não é? Então, não adianta o médico pedir um exame só, um hemograma simples, que ele não vai conseguir avaliar se o paciente está com uma função renal prejudicada, se existe um cálcio elevado e etc. Por isso, existe a necessidade de ser muito assertivo em relação a isso. Existe algumas associações, a Abralia, a Abram e a International Foundation Myeloma, eles têm trabalhado bastante nisso, justamente por conta desses novos diagnósticos em pessoas mais jovens. Já era algo que eles pegaram de uma forma muito precisa para auxiliar as pessoas em relação à informação, porque independente se 50 ou com 60 ou com 25, a preocupação dessas instituições é a mesma, é claro, a dos médicos e as nossas, né? A minha principalmente, isso me trouxe aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, porque a gente pode, com informação, diminuir essa estatística, melhorar a vida dessas pessoas, não é? E como é que a gente vai chegar nisso? O que seria correto fazer? Assim como qualquer tipo de histórico de carga cancerígena ou de possibilidades neoplásicas, eu preciso começar um rastreamento. Tá? Então, no mieloma múltiplo, existem uma série de fases que precisam ser precisamente realizadas. Se não forem realizadas desta forma, demora-se muito para fechar o diagnóstico. E que o paciente com mieloma múltiplo não pode, assim como os demais tipos de cânceres, é perder tempo, não é? Então,
Começa-se com exames laboratoriais, perdão, dos quais existem alguns exames-chave para isso. Anteriormente pedia-se somente o hemograma completo, o cálcio e a creatinina. Com a evolução das tecnologias em relação à medicação e à percepção que existiam mais proteínas envolvidas dentro desse processo cancerígeno, desse processo neoplásico, perdão, foram acrescidas potássio, eletroforese de proteínas, albumina e esta última aqui, ó, que ela fecha o diagnóstico, que é a biópsia de medula óssea. A gente vai falar dela bem no final, que ela é o que sacramenta o início do tratamento e a que nível está, qual é o grau de mieloma que aquele paciente tem. E esse grau de mieloma, esse grau de carga tumoral, é que vai direcionar para o hematologista que tipo de protocolo ele deve usar, porque existem diversos protocolos. Graças a Deus, hoje, e claro que a gente quer que todos os tipos de neoplasia sejam tratados assim. Existe muito investimento em relação ao mieloma múltiplo, por ser um câncer hematológico, né? Porque o câncer mielohemático, ele é muito complexo. Então, ele depende de uma série de ligações de proteínas, de imunoglobulinas, que precisam ser destrinchadas, colocadas em claro ou deixadas cristalinas para que se possa atuar de forma correta e, assim, com certeza, controlar essa doença. E, como eu disse, infelizmente ainda não tem cura, mas hoje, baseado nessas novas medicações, ela já está sendo tratada como se fosse uma doença crônica, uma pressão alta, uma diabetes, você consegue controlar, porém, esse controle vai ser para a vida toda, depois de diagnosticado para a vida toda, tá? Desses exames que eu comentei com vocês, perdão, os mais importantes, que realmente fecham o total diagnóstico, que não podem faltar, são esse hemograma, o cálcio, a creatinina e essa eletroforese. Então, se um dia um especialista atender um cliente com uma dor lombar de repetição, que irradia para membros inferiores, uma dor que ela pinça, uma dor que ela pulsa, e ele investigar dessa forma, com certeza ele consegue abrir um leque de possibilidades pedindo esses 3 exames. Onde trabalho hoje, no Hospital Universitário Federal de São Carlos, nós conseguimos incluir a eletroforese de proteína dentro de exames admissionais. Então, essa eletroforese, ela vai demonstrar o quê para o especialista? Que existe proteína sendo excretada pelo rim. Proteína monoclonal sendo excretada pelo rim. Automaticamente secretou no rim, eu também vou ter na minha urina. Existe um outro exame chamado proteinúria 24 horas. Também auxilia bastante. Porém, com esses que a gente comentou com vocês, está comentando com vocês agora, já é o suficiente para que se haja já o início desse rastreamento. E, claro, temos sucesso nele, não é? Agora, falando dos exames de imagem, que seria a segunda fase disso, né? Primeiro, a fase laboratorial, não é? Os exames de laboratório, a coleta de sangue, os exames específicos sendo solicitados de forma correta. Percebam, gente, eu ainda estou buscando a informação do que é que eu preciso tratar. Ou seja, o especialista está dizendo isso, né? Ou seja, a gente se envolve tanto que a gente fala, poxa, eu estou procurando, isso é muito interessante, mas peço desculpas até a vocês, o especialista que vai verificar isso. Mas o tempo também nos traz essa informação e fica muito mais tranquilo, a gente se sente bem empoderado para falar algumas coisas em relação e orientar em relação à doença. Em seguida, numa outra fase, para rastreamento, que é aí que vocês entram assim de cabeça. Vocês estão muito envolvidos nesse processo, nessa patologia, gente. Não só nessa, como as demais, mas vocês vão perceber que nessa, o cliente ele fica muito próximo a gente por muito tempo, tá? Então, perceba que a gente ainda está fazendo a rastreabilidade do que está acontecendo, né? Então, o especialista vai pedir radiografia do corpo inteiro. Eu sei que quando vocês verem um pedido desses, vão ficar muito chateados. Mas faz parte, existe a necessidade. Como eu disse a vocês, lá no início,
essa patologia ela acomete tanto o esqueleto axial quanto o apendicular. Por isso, a necessidade da radiografia do corpo inteiro. A tomografia computadorizada também do corpo inteiro com baixa dose, aí vocês podem falar assim para mim, poxa, professor, poxa, Hugo, peraí, se ele vai fazer a tomografia, por que ele tem que fazer o raio-x? Ele precisa de um início, né? O médico precisa de um início, ele precisa de um primeiro planejamento, de uma diretriz, perdão, para que ele comece a agregar mais exames para fechar o diagnóstico. Tá? Então, ele começa sempre do mais simples e ele vai evoluindo, como vocês podem perceber aqui. Ó. Então, vai a radiografia do corpo inteiro, a tomografia, a ressonância magnética, pode ser do corpo inteiro, só de áreas de interesse, de áreas afetadas, densitometria óssea. Para que uma densitometria óssea? A gente acabou de falar para vocês que ele causa uma erosão óssea. Causou erosão? Causa osteopenia. Então, eu preciso verificar essa desmineralização óssea. Como é que está o grau? Se esse osso suporta alguma coisa, se ele não suporta mais, se ele pode quebrar a qualquer momento. E isso acontece, como eu disse a vocês, quando ela é assintomática, quando a patologia é assintomática, esse mieloma é assintomático, chamado até de mieloma de Smoldering. Não vou aprofundar, porque vai deixar muita informação na cabecinha de vocês. Mas essa patologia sintomática, você só percebe alguma coisa quando, de repente, quebra um osso. Eu tenho uma fratura espontânea. Existem casos, eu conheci pessoas que estavam escovando os dentes, espirraram, quebraram 2, 3 costelas. Conheci pessoas também que, ao levantar do ônibus para dar sinal, fraturaram uma vértebra da coluna lombar, vértebra da coluna cervical. Então, tem uma série de histórias muito semelhantes, né? E que esses pacientes não tiveram um bom diagnóstico, tiveram um tratamento muito genérico lá na frente, e o tempo passou, essas dores continuaram, não foi bem assistido e ele acabou tendo uma fratura, e dentro disso aí começaram a investigar um pouquinho mais. A cintilografia também é um exame pedido para essa avaliação, e a radioterapia para tratar nas cirurgias radioterápicas também em relação a plasmocitoma. A gente vai falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, pessoal, dentro dessa rastreabilidade, o especialista pode pedir todos esses exames, todos eles. E na maioria das vezes ele pede. Quando essa gama é diminuída, Hugo, essa gama é diminuída quando o diagnóstico já está fechado, então o especialista vai ser preciso em pedir alguns exames de maior importância para não expor também esse paciente. Já tem uma lesão mielomedular ou mielohemática, ou da medula óssea, como preferirem, já tem essa situação debilitada e não pode ser colocada em risco, tá, pessoal? Como dito, aqui eu trouxe essa ilustração para vocês perceberem as regiões que eu tenho uma maior concentração ou trânsito de células hematopoéticas, ou seja, células ricas em medula, células ricas em medula óssea. Então, é o crânio, toda a extensão da coluna, a cintura pélvica, a cintura escapular, onde eu tenho a maior quantidade na cintura pélvica. Então, eu tenho um trânsito muito grande ali, tá? Por isso que é dali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é realizada a biópsia de medula óssea. E vocês vão perceber o porquê e a importância disso, tá? Seguindo, vou trazer para vocês agora as imagens de pacientes com mieloma múltiplo. Olha só como ficam os exames de raio-x. Um crânio, eu trouxe um crânio com lesões líticas, que são lesões ósseas esparçadas, menores, mas bem esparsas, tá? Dentro de um segmento. E tá vendo, estão percebendo aqui, ó, dentro do osso, uma lesão única, ó, aqui também na ressonância, tem uma lesão única. Isso é um plasmocitoma, tá? Um plasmocitoma também é causado por plasmócitos anormais. E essas menores também causadas por plasmócitos anormais. Por que que elas estão sempre nessa região do crânio, do fêmur? Porque, como eu disse para vocês há pouco, é uma região rica em trânsito,
ter células da medula óssea, células hematopoéticas. Por conta disso, elas se acomodam ali. E uma informação muito importante: quando eu consigo visualizar uma radiografia simples, lesões de perfeita visualização como essa, significa que eu já perdi, claro, o cliente já perdeu, o paciente já perdeu 30 a 35% dessa massa óssea. Isso significa que ele tem que ser tratado o quanto antes. Quanto mais precoce, maior o controle, melhor qualidade de vida, e esse paciente vai ter vida normal. Vocês vão ver no final daqui a pouquinho. Falando dessas duas patologias de plasmocitoma aqui, desses dois exemplos, perdão, como é que pode se resolver? Hugo, tem que esperar quebrar? Não. Se o especialista pedir um exame de imagem, agregou os exames laboratoriais, vamos imaginar que ele já tem lá a biópsia de medula óssea, porque até então aqui ele está suspeitando. Quando ele já tem tudo isso, ele já fechou o diagnóstico que é mieloma múltiplo, dependendo da condição do seu paciente, ele vai passar com mais de um especialista. Exemplo, ele vai tratar o mieloma com o hematologista e tratar a parte óssea já cometida com um onco-ortopedista. Os dois vão começar a trabalhar em conjunto, tá? De modo que os dois consigam, um controla a doença, o outro consegue fazer o procedimento cirúrgico necessário. Porque se o paciente ficar dessa forma, ele pode sofrer uma fratura espontânea a qualquer momento, tá? E um exemplo para resolver isso são as próteses de quadril. Essa chama-se prótese de Thompson. Trouxe esse exemplo e trouxe mais alguns que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que olha, aquela região do plasmocitoma era exatamente essa, não é? Então, no primeiro momento, se trata, se o osso do fêmur, que é um osso longo, também pode ser acometido pela doença, se ela tiver sido diagnosticada de forma muito demorada, se o osso suportar, o especialista consegue fazer esse procedimento. Se o osso não suportar, ele parte para um outro tipo de procedimento, um outro tipo de protocolo, sempre sendo auxiliado pelo hematologista. O especialista ortopedista, o ortopedista, ele não faz nada sem antes falar com o hematologista, que é o dono, ele é o soberano nessa patologia de mieloma múltiplo, tá? Se há uma lesão mais baixa, eu tenho hastes mais alongadas também, gente. Então, tenho hastes que vão até o joelho, são os famosos DHS, chamam-se Dynamic Hip Screw, né? Parafuso de articulação, parafuso moderado de articulação, algo assim, me perdoa, não, parafuso dinâmico articular de dinamização, perdão. Então, posso utilizar? Eu não. O especialista pode utilizar essas ferramentas para o quê? Para estabilizar a fratura, evitar que haja uma fratura ou refratura, estabilizar o osso, e o paciente consegue, a partir da recuperação, começar a vida em tratamento com uma melhor qualidade, tá? Outra situação, perdão. Outra opção também é a tomografia de corpo todo. Aqui, pessoal, é um scout de uma tomografia de corpo inteiro. E normalmente é realmente assim que o paciente de mieloma múltiplo ele é estadiado ou reestadiado ou rastreado. Tá? Então, a partir do momento que diagnosticou, ele precisa fazer os controles pós-TMO, que é transplante de medula óssea, ele é rastreado exatamente dessa forma. Aqui eu trouxe para vocês o plano sagital de uma coluna lombosacra. Olha a quantidade de lesões que esse paciente tem no corpo vertebral e em todo o seu segmento. E o que é interessante, a gente fala interessante para estudo, né? Essas lesões, elas são
do centro para a periferia. A gente chama de lesões centríptoperiféricas. Então, elas vão do centro para a periferia. Ela vai destruindo o osso no seu medular, onde eu tenho uma maior concentração de células da medula óssea, e vai abrindo para a periferia. Isso, em alguns casos, causa muita dor. Então, o paciente vai para o especialista com uma dor na coluna, o especialista acha que é uma lombalgia, passa ali uma medicação, fala para ele voltar daqui 30, 40 dias, ou faz ali uma solicitação de alguns períodos de fisioterapia. Imagina a coluna nesse estado, o paciente fazendo algumas fisioterapias de flexão e extensão da lombar, com certeza vai incomodar demais. E, claro, corre o risco de uma fratura. Trouxe um outro plano. Olha só, aqui um outro segmento, gente. No plano axial, para vocês perceberem que ela realmente vem do centro, ela destrói o corpo vertebral do centro para a periferia. Olha aqui no perfil, aqui já imagens também de tomo, só que a gente usou o MIP para radiografia. Então, a gente descreve, dá a impressão que é uma radiografia, mas não é. Olha só a lesão aqui, a lesão aqui, a lesão aqui. Aqui o paciente, esse cliente já perdeu parte da vértebra. E como é que se trata isso? Existe uma medicação dentro desse tratamento chamado ácido zoledrônico ou zometa. O paciente com mieloma múltiplo, a gente vai chegar lá já já. Assim que ele começa a tomar essa medicação, essa região periférica aqui, ó, da onde o plasmócito destruiu, ela começa a ser, não digo retomada, mas ela é circundada por uma membrana muito forte de cálcio, tornando essa vértebra aqui muito forte. Para quê? Para que ela consiga suportar o dinamismo da coluna vertebral daquele paciente. Quando isso não é possível e existe necessidade de uma intervenção, deixa eu mostrar para vocês da cervical aqui antes, que essa intervenção cirúrgica ela serve para todos os segmentos. Olha só, todos esses pontinhos faltando aqui ósseo, faltando osso, são lesões chamadas lesões osteolíticas. Vocês perceberam? Ó, já falamos de raio-x, vocês estavam envolvidos no processo. Tomografia, vocês são os especialistas do processo. Ressonância magnética, vocês são os especialistas do processo. Olha lá aqui em todos os tempos. Olha a vértebra totalmente acometida. Por conta dessa patologia, perde-se a dinâmica da vértebra, perde-se a altura da vértebra, e isso pinça os nervos radiciais, causando radiculopatias. As raízes nervosas estão sendo podem ser comprimidas, o que se chama de radiculopatias, porque existe uma inervação muito grande aí na coluna, principalmente próximo à cauda equina. Então, esses nervos se ramificam demais. É uma raiz que se ramifica demais. Isso irradia a dor para membros inferiores. Até quando o paciente fala assim, puxa, eu travei. Pode ser por conta de um tipo de lesão como essa. O tratamento para isso, pessoal, chama-se vertebroplastia e cifoplastia. Esta técnica ela pode ser usada em todo o segmento da coluna vertebral. Pode ser usado na cervical, pode ser usado na torácica e pode ser usado na coluna lombar. O procedimento é igual, é muito semelhante. O que muda é só o segmento, o tamanho da vértebra e quantitativo em relação aos implantes, tá? Tá, Hugo, e o que é feito? O especialista pode ser ortopedista ou neuro, através de um instrumental específico, ele faz uma punção óssea até a lesão da vértebra. Chegando aqui, ele vai estudar se ele vai cimentar ou se ele quer somente insuflar um balão chamado de Kenji. Quando ele insufla esse balão, ó, esse balão toma o espaço da lesão e ele enche esse balão de cimento, tá? Dando total estabilidade a essa vértebra.
Claro, se não houver lesão discal, se houver lesão discal, ele associa a outros procedimentos. Ele pode, ao invés de fazer a vertebroplastia, ele faz uma artrodese. Ah, mas e se na artrodese, ele tentar artrodese, e o osso, o patamar ósseo desse paciente não estiver perfeito suportando os parafusos? Ele tenta uma nova técnica, tá? Então, as técnicas, o tipo de procedimento sempre vai ser associado à necessidade daquele paciente e o que ele suporta. Lembrando, as duas equipes trabalhando em conjunto, tá? Tem um hematologista tratando do mieloma, controlando o mieloma, e tem um outro ortopedista fazendo esses procedimentos para dar mais estabilidade e dar um pouco mais de qualidade, tentando tirar a dor desse paciente. Aqui, pessoal, imagem de cimentação, ó, nas duas. Aqui é um arco C. Tenho certeza que alguns de vocês já conhecem. Olha vocês de novo aí. Então, falamos de raio-x, tomografia, ressonância magnética, arco C. Todos exames de imagem relacionados a vocês, a nós, não é? Então, a gente está muito envolvido nisso. E continuamos rastreando, ou após o rastreamento e finalizei realmente a patologia, também a gente vai estar envolvido em todos esses processos, tá? Seguindo, pessoal, olha aqui mais um exemplo de cimentação. Aqui o instrumental, aqui a lesão, aqui o cimento sendo aplicado, e aí sim, aqui uma radiografia simples. Quando nós realizamos as radiografias, aparecem as imagens mais radiodensas, mais claras, que não são lesões osteoblásticas, são cimentações do corpo vertebral. Então, essas são as opções quando existe uma lesão vertebral, da qual precisa de estabilidade, precisa ser recomposta, tá? Outra das opções, ainda rastreando, se a gente não tiver, se o nosso cliente não tiver nenhum tipo de fratura ou ainda rastreando a doença, a densitometria óssea também é pedida. Então, o especialista pede densitometria óssea para juntar com os demais exames, para que ele possa fazer demais exames de imagem laboratoriais, para que ele possa fechar o diagnóstico avaliando a densidade óssea desse paciente. Olha que interessante. Dentro desse rastreamento, ele também vai pedir para o pedir para o seu paciente, o especialista vai pedir para o seu paciente, uma panorâmica de mandíbula. Pessoal, vocês estão percebendo o quanto vocês estão realmente envolvidos nesse processo? Olha que interessante, quanto a gente é importante dentro dessa patologia. Hugo, por que ele precisa disso? Dentro do tratamento, como eu disse a vocês, existem algumas drogas que são administradas que tendem a ajudar no tratamento. Porém, essas drogas administradas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas deixam a cortical óssea muito sensível. Então, se o meu paciente for um paciente que não tem uma boa higiene dental e ele tiver algum tipo de abscesso ósseo ou um abscesso embaixo do dente, e dentro do exame de panorâmica de mandíbula for percebido isso, ele primeiro precisa tratar isso para não ter nenhum foco de infecção, para depois retomar o tratamento contra o mieloma, tá? Sem o paciente estar em condição livre de qualquer outra infecção secundária, os especialistas, não começam a tratar de forma mais agressiva a doença. Primeiro, o paciente tem que ser avaliado de forma precisa, perceber se existem mais lesões e onde elas estão, perceber se não existe foco infeccioso em lugar nenhum. Aí sim, o especialista começa a planejar tudo isso, tá? E para fechar, o que fecha realmente a patologia do mieloma múltiplo é uma biópsia de medula óssea. Então, pessoal, sente um pouquinho uma aguinha. Então, pessoal, imaginem só. Seguir toda a gama de imagens, seguir toda a gama de exames,
tudo me leva para o mieloma múltiplo. Eu preciso fazer a biópsia. Então, essa biópsia é feita no osso do quadril, onde eu tenho uma maior circulação de células da medula óssea. Olha só, isso aqui é o instrumental. Essa agulha ela é inserida até esse marcador aqui, ó. Tá? Como vocês viram aqui, ó, esse limitador. Aí ele recolhe dali a medula, faz o mielograma, né? Ele recolhe o sangue e também recolhe um pedaço de osso. Então, esse instrumental aqui, ó, ele abre, daqui dentro sai um guia, ele consegue, com esse alargador, conecta aqui, aspira a medula, depois ele coloca o guia de volta, e ele gira como se fosse um saca-rolha para cortar o osso, depois puxa para trazer um pedacinho do osso para que possa verificar se existe infiltração nessa medula. Legal, vou começar o tratamento. O tratamento é quimioterapia, coleta de células e TMO, que é o transplante de medula óssea autólogo. Autólogo por quê, gente? Eu vou tratar a medula do paciente, deixar ela zerinha de novo, e depois colher e depois colocar nele de novo. Aí tem os bisfosfanatos também, que a gente vai falar já já, da vertebroplastia, da fixação profilática osteossíntese, a gente acabou de ver. E tem o acompanhamento pós-transplante. A quimioterapia, ela segue alguns padrões, alguns ciclos. Normalmente, o pré-transplante, dependendo do grau de carga tumoral, ele precisa de 4 a 6 ciclos. Cada ciclo demora 1 mês, tá, gente? E algumas medicações que compõem a quimioterapia oral, que é uma quimioterapia, ela é oral, ela é subcutânea e ela depois vai ser venosa. Olha só a dexametasona, a talidomida, o aciclovir, aí a gente tem um antiviral, tem também um glicocorticoide e um imunossupressor. Aqui o bortezomib, que é injetado percutâneo, esse é um agente anticancerígeno, tá? Então, essa galerinha toda, ao mesmo tempo, sendo absorvida pelo organismo e, claro, circulando e recirculando dentro do paciente, é que vai começar a conter. Esse processo aqui, pessoal, esse processo medicamentoso, ele dura 21 dias, tá? Ou seja, toma-se quase todos os dias essas medicações, mais algumas. Esse bortezomib, o paciente é submetido semanalmente a ele. Então, faz exames de sangue para ver se está tudo ok e faz o bortezomib. E esse é o Zometa que eu falei para vocês. Esse Zometa, ele é mensal. Para vocês terem uma ideia da potência dessa medicação, uma paciente que tem osteopenia, ela pode tomar uma dose dessas por ano. O paciente com mieloma, ele toma 1 por mês, para realmente ter suporte de massa óssea. Depois de tudo tratado, pessoal, baixei a carga tumoral. O que eu preciso fazer? Eu preciso coletar as células da medula novamente, porque até então, já com o tratamento, as células da medula estão todas sadias novamente. Então, é hora de tirar essas células, não é, dali para que eu possa coletar. Antes do paciente ser colocado nessa máquina aqui, que é uma máquina de aférese, ele vai tomar uma carga grande de um agente estimulante. Como tem diversos, eu não quis colocar o nome de nenhum, tá? Mas qual a função desse agente estimulante? Ele vai fazer com que a medula óssea saia do osso e comece a circular na corrente sanguínea, porque é dessa forma que a gente vai conseguir coletar através desse equipamento aqui, ó, tá? Então, como é que ele funciona? O paciente tem 2 acessos, tá? Em um, a máquina aspira o sangue, colhe a célula-tronco, a medula, e joga de volta, que ele volta aqui, ó, sem o que a máquina conseguiu coletar, e joga de volta para ele. E esse processo dura algum tempo, tá? Pode durar 2, 3, 4, 5 horas, dependendo da quantidade de células que eu precise. Depois de todo esse processo, eu tenho as células sadias já coletadas, não é? Aí elas são levadas para a divisão e quantificação das células e a criogenia. Elas são congeladas a menos 196 graus negativos, tá?
Então, ela é porcionada, aí, vamos porcionar, por exemplo, aí em 2 bolsas, aí o paciente vai ter 2 oportunidades de transplante. Por que o duas não vai funcionar no primeiro? Na realidade, o paciente transplantado de mieloma, essa remissão dele, ela pode durar muito tempo, como ela pode durar 4, 5 anos. Se eu tenho mais uma carga de célula-tronco, o médico pode, o especialista pode recolocar, fazer o processo novamente e continuar dando qualidade de vida. E se mesmo assim o paciente tiver uma recidiva, o mieloma voltar, pode se tratar de forma medicamentosa, já que ele não vai ser mais elegível para o transplante, de forma medicamentosa, e o paciente continua com vida normal, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está prestes a finalizar o tratamento dele. Então, já está se preparando, já foi internado outra vez para reimplantar a célula. Antes disso, é necessário, a palavra é um pouco pesada, mas é uma realidade, é necessário destruir a medula óssea do paciente. Para quê? Para dar espaço para a nova célula, tá certo? Então, ele toma uma quimioterapia pesada durante 2 dias, com o Mel falando, e o que resta da medula óssea dele é destruído. Para quê? Para dar espaço para a nova medula que vai ser reinserida. E esse processo, tanto de quimioterapia quanto a exversão da medula, o reimplante, é através do acesso venoso central, viu, gente? Que a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho, que ele pode ser ou na femoral, ok? Ele vai ser na femoral, quando o paciente não tem uma subclávia e uma jugular interna perfeita, uma subclávia e uma jugular perfeita, pode ser femoral, tá? Então, o paciente, ele vem com esse acesso, o especialista passa esse acesso, faz a quimioterapia, tá? E já começa a planejar a reinserção da célula que ele tratou, que estão saudáveis nele novamente. Nesse período aqui, ó, a gente chama de fase neutropênica, ele está sem defesa nenhuma. Nenhuma. Tanto é que nesse processo, as visitas são restritas, só pessoas especializadas e autorizadas entram lá, tem uma série de exaustores, assim, a aplicabilidade em relação a evitar infecções é gigante, tá, gente? Porque realmente a gente fica sem defesa nenhuma. Aqui a hora após o reimplante das células, eu trouxe essa foto para vocês perceberem que no dia que se reimplanta a célula, toda a equipe multi fica próxima. Eles ficam exatamente desse jeito, ó. E a máquina fica lá outra vez. Porque se houver alguma negativa durante a infusão da célula, a gente consegue, os especialistas conseguem retirar através da máquina, tá? Depois dessa inserção da célula nova, aquela que foi tratada, existe um tempo de enxertia, que é muito comum que as pessoas falem, tem que esperar a pega da medula. O que seria a pega da medula ou enxertia? É quando aquela medula já tratada, a medula nova, ela começa a achar o caminho dela outra vez, ela entra para o osso, estimulada por um agente também, que vai tirá-la da corrente sanguínea e jogá-la para dentro do lugarzinho dela para medular, e ela começa a proliferar outra vez, a funcionar novamente. E como que o especialista ele vai acompanhar isso? Através de exames de sangue. Então, todos aqueles hemoderivados começam a subir, as plaquetas sobem, o glóbulo vermelho sobe, tudo vai subindo de forma contínua e concomitante, e ele percebe que a medula já começou a funcionar. Então, quando ele alcança aí pelo menos 30, 40, 50, 70 mil plaquetas, ele consegue ir para casa. Então, assim, é um procedimento. O tratamento em si ele é um pouco duro por conta do excesso de drogas que existem e algumas causam neuropatias, mas é um tratamento sério ouro. E esse tipo de tratamento tem dado qualidade de vida para muitas pessoas, tá? E claro, depois disso, pega da medula, foi para casa, atualizei, vou começar a atualizar as carteiras vacinais, começar a tomar vacina, tudo de novo, porque a gente vira um bebê, viu, gente? Quando fala gente, acho que vocês já mataram até a charada, né? Mas vamos lá, a gente vira um bebê. A gente tem que tomar todas as vacinas outra vez, tá? E depois de um tempo que é percebido com as consultas de rotina, o especialista diz para você, olha, a vida normal, vai viver sua vida
só mantenha o mais saudável possível, que está tudo ok. Como disse, os acompanhamentos são para a vida toda, ou eles são trimestrais ou quadrimestrais, para que o especialista, se porventura houver algum tipo de recidiva, ele já comece a atuar para controlar a doença, evitando que ela aumente sua carga tumoral. Mas, quando esse procedimento dá muito certo, e na maioria das vezes ele dá, claro que por vezes você, dependendo da condição clínica do seu paciente, não existe uma vida tão ativa assim, mas existe qualidade de vida. Mas o que vai classificar tudo isso, como eu disse para vocês lá no início, gente, é exatamente o quanto precoce a gente consegue diagnosticar, tá? Então você volta a fazer suas atividades, volta a ter uma vida normal e, claro, procura ter uma vida mais saudável, tá certo, gente? Aqui são as referências que eu trouxe para vocês e eu quero terminar de um jeito um pouquinho diferente. Eu deixei 4 mensagenzinhas para vocês e eu gostaria que vocês, quando as mensagens aparecessem, vocês lessem, fechassem um pouquinho o olho e refletissem em relação a cada uma delas. Eu prometo que no final eu vou voltar para me despedir de vocês, tá certo? Então segure a onda aí um pouquinho. Eu vou passar isso para vocês agora. Vou dar um tempinho para vocês lerem, mas assim que ler, fechem o olho e reflitam em relação a elas, tá certo? Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí de informação para vocês, de mostrar para vocês o quanto vocês são importantes dentro da jornada de um paciente. Eu sou um paciente de mieloma múltiplo, então eu sou prova viva que o tratamento realmente funciona quando o paciente é diagnosticado de forma precoce e, claro, nem todo mundo tem essa sorte, mas é o que me trouxe aqui hoje, que a gente consiga, com informação, dar condição e qualidade de vida para as pessoas. Tá certo? Espero, num outro momento, estar pertinho de vocês aí pessoalmente, para olhar no olhinho de cada um de vocês e agradecer. E, claro, trocar mais informação, mais conhecimento e transformar a nossa área de imagem, que é tão maravilhosa, em mais precisa, mais assertiva, mais operante, mais presente na vida de todos aí, tá? As mensagens foram de coração. Tinha uma música que ia tocar, mas eu não consegui reproduzir, me desculpem. Mas quem sabe numa próxima vez eu consiga fazer isso, tá certo, gente? Muito obrigado. Nem precisou de música, tocou nosso coração.
Que Olha, bom. gostaria imensamente de agradecer pelo conteúdo da palestra, né, primeiramente, e também pela finalização, que foi sensacional, surpreendeu a todos nós, acredito. É, eu vou ler para você algumas perguntas, tá? Tá. Deixa eu começar aqui da primeira, ó. Se a doença tem cura, acho que você falou isso no início, né? Que ela tem controle. Isso. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, ela não tem cura, mas se caminha muito para isso. Como eu disse, as medicações, as novas tecnologias que estão vindo hoje, elas estão aumentando muito a qualidade de vida. Como eu disse, lá atrás eram de 5, 8 anos, hoje 25, 30. E claro, mas gente, isso vai depender muito do quão precoce é diagnosticada essa doença, tá? E vai depender muito da clínica de cada paciente também. Certo. E puxando o gancho já, né? Você que disse que é um paciente dessa doença, qual que é a periodicidade de se fazer exames de imagem? Maravilha. A pergunta em relação ao exame com mieloma, em Isso, relação ao exame com mieloma, isso. ao paciente com mieloma, o paciente com mieloma, como a gente comentou há pouco, ele já tem uma medula, é uma medula nova, né? É uma medula que está lá a todo vapor, mas a gente precisa evitar essa exposição desnecessária. Então, ele só pede, o especialista só pede um exame de imagem novamente quando existe alguma alteração nos exames, que podem conduzir a algum tipo de lesão óssea, que ele vai agregar com o exame anterior, comparar para ver se tem lesão nova ou não, e se for necessário, ele refaz a biópsia de medula. Perfeito. Ó, outra perguntinha aqui do chat. Qual a relação do aciclovir para o tratamento? Só ouvi falar do aciclovir no tratamento de herpes. Você já matou a charada. Realmente é um antiviral. Como a gente fica muito debilitado, a probabilidade de estourar herpes na boca, na mucosa bucal, na mucosa oral, ela é muito grande. Por isso, o aciclovir, para evitar esse tipo de situação. Né? Exatamente. Tá. Ó, outra pergunta aqui. Após o transplante de medula, por que a pele do paciente fica muito escura? Ótimo. Isso vai variar muito. Existem algumas paraneoplasias. Essa pode ser considerada uma paraneoplasia cutânea. Com o tempo, essa cor de pele ela vai melhorar. Vou te dar um exemplo. Eu tive um sintoma paraneoplásico chamado escleromixedema, ou síndrome do homem de pedra. Olha só. O que acontecia? Por conta do excesso de cálcio, ele está filtrando na minha pele. Então, minha pele começou a enrijecer. Depois do transplante, com o tempo, ela foi retomando, voltando ao normal. E isso vai acontecer também com a pigmentação da pele desse paciente. Tá. Ó, Hugo, há quanto tempo você descobriu a doença? Por quais tratamentos já passou? Olha, eu fui diagnosticado há 5 anos atrás. E eu passei por todos esses que eu mostrei para vocês aí. Todos. Por isso que a gente fala com mais tranquilidade, com autonomia, né? Então, em 2019 eu descobri, foi muito rápido. Assim que eu descobri, a gente descobriu. Olha só, foi uma eventualidade. Eu percebia algumas mudanças, a gente nada, faz academia, achava que estava ficando muito forte, mas não era uma paraneoplasia, era um mixedema. Então, eu fiz uma tomografia computadorizada do crânio, aí percebi uma lesão óssea. Daí, foi tudo investigado, e através dessa tomografia que a gente fez, que diagnosticaram, e no período de 1 mês eu já estava fazendo a minha quimioterapia. Perfeito. Hugo, pergunta a gente não tem mais, mas o que a gente tem de elogio, acho que você está com o chat aberto aí, né? Eu não estou acreditando, verdade. É porque você está transmitindo, tá certo. Depois eu vou te passar aqui que eu fotografei alguns elogios, mas são muitos, todo mundo falando que a palestra é muito interessante, palestra top, a palestra foi incrível, adorei a finalização, parabéns, palminhas e palminhas e palminhas infinitas, muito diferenciado, que top, palestra maravilhosa, enfim, eu tô rolando aqui, tô vendo 1 milhão de emojis, didática excelente, parabéns. Fico muito feliz.
Nossa, eu também. Fiquei super feliz com a sua participação. Enriqueceu muito o nosso conhecimento e também tocou a nossa alma, como eu te disse. Gente, eu só queria comentar com vocês rapidinho que, conversando com o professor Hugo, né, alinhando sobre a palestra, eu percebi o quanto ele é apaixonado pelo que ele faz, tanto pela profissão em si, né, de ser o tecnólogo e lidar com pacientes, mas também na área de ensinar, na área da docência. E eu acho, a gente estava comentando, né, Hugo, o que a gente gostaria muito que vocês tivessem é exatamente isso, essa paixão pela profissão, essa paixão por aprender, né? Então, assim, é muito legal a gente encontrar com pessoas assim na nossa vida, que pensam muito no próximo, que gostam muito do que fazem, e isso é uma experiência, assim, muito enriquecedora para nós, ter contato com pessoas como você, Hugo. Muito obrigada. Foi um prazer, me coloco à disposição, contem comigo sempre. E para os meninos, não desistam, sonhem, faz parte sonhar, mas a gente precisa ter meta, isso é muito importante, a gente precisa se entregar realmente para isso, não é? E se eu posso, vocês podem. A gente só precisa querer, né? A gente precisa querer, é o propósito. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Aproveitem a próxima palestra, eu vou ficar aqui quietinho assistindo também. E em novembro teremos novos eventos aí. Depois o Almir comenta com vocês também. E espero poder voltar na Fatesa para fazer uma palestra presencial para essa galera, porque eu quero muito olhar no olhinho de cada um, contar um pouquinho mais a minha história, que vai ser um prazer. Com certeza, Hugo. O convite já está feito aqui ao vivo, tá? A gente Aceito. combina. A gente combina. Tá Pessoal, ótimo. então, Hugo, eu vou dar um intervalinho de uns 5 minutinhos que o outro palestrante nós vamos iniciar já já, tá, pessoal? Perfeito. Rapidinho a gente volta. Perfeito. Beijão. Tchau, Hugo. Oi, pessoal, voltamos. Ó, eu vou chamar agora o nosso segundo palestrante, professor Emerson Alexandre Sacomano. Tudo bem, professor? Já está aqui, já nos ouve? Boa noite, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo, né? Tá baixo? Se tiver como aumentar um pouquinho, Emerson, só para ver se melhor. Ah, tá, estão ouvindo. Aqui tá normal. Tá jóia, então. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite. Vamos dar sequência aí ao nosso evento. Eu também vou fazer da mesma forma com o professor Emerson, vou deixar que ele se apresente com mais propriedade. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, professor. Muito rica, né, a palestra do nosso colega Hugo, a sua também, já ouvi falar muito bem, né, das suas apresentações, e que bom que você aceitou aí compartilhar com os nossos alunos um pouquinho do seu conhecimento. O professor vai falar sobre ressonância magnética, pessoal, e eu vou passar, então, agora a palavra para ele iniciar a palestra. Fique à vontade, tá bom, professor, quando quiser começar. Obrigado, viu, América? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certinho? Estou ouvindo, perfeito. Eu mesmo saí da tela que eu não enxergo, tá? Então, se tiver algum corte, algum ruído, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Eu não tô com o bate-papo aberto aqui, mas eu acompanho pelo celular se precisar. Então, eu vou me apresentar, fazer uma apresentação rápida, para não estender muito, né? Porque fim de noite a gente vai cansando, né? E os alunos também vão esperando vão ficando nessa expectativa. Eu sou Alexandre, né? Meu nome é Emerson Alexandre Sacomano, mais conhecido como Alexandre. E
eu sou, além de técnico em radiologia, eu também sou fisioterapeuta, mas a minha área de radiologia, ela envolve, desde a minha formação, ressonância magnética, tomografia, densitometria, que são os 3 campos principais que eu trabalho hoje, tá? Tenho formação também em radiologia na parte de medicina nuclear, tenho formação também em radiologia na parte forense, tanto ela, Brasil, vocês estão ouvindo? Porque tá dando algum bugzinho. Tô ouvindo sim. Tá? É porque eu perdi tudo aqui, eu tô sem uma base, tá? Então, eu tenho a radiologia forense com 2 formações, tanto ela brasileira quanto na parte da Argentina também. Dentro da fisioterapia, eu tenho formação plena, eu faço a parte de recuperação ou reabilitação vestibular, vulgo, né, para quem não vai entender aí a parte do vestibular, seria a parte de labirintite. Tenho também especialização em dor, né? Trabalho hoje com atletas de futebol profissional. Mas vamos lá para a gente dar sequência no que a gente vai falar hoje sobre, principalmente, ressonância magnética. Os avanços da ressonância magnética, tá? Por que que eu coloquei lá na frente os benefícios para pacientes com dor lombar? Porque hoje é uma das patologias que mais acomete a população, principalmente a população brasileira, né? Para que vocês tenham uma ideia, hoje deve estar em torno de 80, deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo, 80 pessoas, né, 82 pessoas. Dessas 82, ou já tiveram, ou estão, ou em algum momento vai ter dor lombar, tá? Então isso não vai ser assim, eu somente, ou o Almir, ou o Hugo, né? Então, uma dessas pessoas daqui, no momento está, e em algum momento vai ter, ou já passou por uma dor lombar, tá? Já me apresentei para vocês. Então, uma breve apresentação sobre a dor lombar. Como eu tinha conversado com o Almir, o que que acontece? A gente tem determinados módulos, né? Então tem desde o primeiro módulo, se eu não me engano, até o 6º módulo. Então eu vou tentar dar uma resumida rápida na parte de anatomia da coluna lombar. Então, basicamente, L3, L1, L2, L3, L4, L4, L5, L5, S1 são as principais articulações da coluna lombar. Então, previamente, a gente vai falar somente nessa região. Vamos esquecer a torácica, vamos esquecer a parte cervical. Então, para que vocês entendam como é importante, tá? Hoje, no Brasil, quem procura um tratamento? Menos de 60% da população. Desse menos de 65% da população, 65% dela, ela é atingida anualmente no Brasil. 84% dela ao longo da vida. Por isso que eu falei lá no começo. Ou está com dor, ou já teve, ou vai ter, né? Isso não é só do Brasil, isso é mundial. 11,9% da população mundial um dia vai passar por uma dor da coluna lombar. E de tudo isso, somente menos de 60% da população que está conseguindo ter acesso, na verdade, a um tratamento específico ou um tratamento de qualidade. E para esse tratamento específico, esse tratamento de qualidade, entra o quê? Entra a ressonância magnética. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lombalgia, tá? A sua definição, lá em 2006, foi falado que ela é da categoria de dor, então ela entra dentro de uma categoria de dor, com rigidez ou sem rigidez localizada, principalmente na região inferior do dorso, tá? Entre os últimos arcos costais. Então vai começar ali no finalzinho, já pegando de T12 e L1 até a região da prega glútea, tá? Ela pode dar alguns distúrbios dolorosos, como cefaleia,
A região mais afetada é a região mais baixa, onde articula L4, L5, L5, S1. Causas específicas: fraturas, hérnia de disco e osteoporose. Entrando aí também pegando um gancho do que o Hugo falou, né? A parte de densitometria, então a gente estuda aqui também para a parte de dor lombar, a osteoporose pela densitometria óssea, tá? Causas inespecíficas. Hoje a postura inadequada ajuda, ajuda, mas não é 100%. Excesso de peso ajuda, ajuda, mas não é o 100%, tá? Então aqui algumas porcentagens que representam a população idosa no Brasil, mulheres e homens, tá? Isso tudo gera o quê? Uma fraqueza muscular, uma fadiga da região, estiramentos, principalmente na musculatura que faz a sustentação da região lombar, algumas lesões, movimentos repetitivos, isso é importante, e posturas já viciosas, né? Aquelas pessoas que sentam na cadeira e costuma colocar a perna por baixo, senta de mau jeito, senta relaxado, esticando as pernas. Então essas posturas viciosas, aos poucos, elas vão fazendo o quê? Vai fazendo com que a coluna tome postura errada, e essa postura errada faça com que aquela anatomia, né, aquela cinésio de movimento que se tem ali, ela não esteja mais correta. Só um minuto. Então, por que que a ressonância é importante nisso? A ressonância ela é importante porque é um meio de diagnóstico para a gente, tá? Então, para nós como técnicos, a gente vai fazer os exames visualizando, né, visando, melhor dizendo, visando a melhor qualidade da imagem na área da coluna lombar, para que futuramente o médico e o fisioterapeuta pegue essas imagens e em cima delas façam o quê? O melhor tratamento, seja com medicamento ou seja na parte de terapia. Então agora indo para a parte de ressonância, tá? O que que a gente quando pensa em ressonância, o nosso primeiro pensamento, né? Ah, quando eu entrei lá na minha época de curso técnico ou mesmo na faculdade, então eu vi o pessoal falar: nossa, a gente vai aprender sobre imagens, né? A gente vai ver tomografia, imagem de ressonância, aqueles aparelhos grandes. Então, qual que é o nosso primeiro pensamento? Sempre vem o quê? Campo fechado, campo aberto. Então, o que que acontece sempre? Quando a gente fala em ressonância magnética, a gente vai pensar o quê? Ah, tem a ressonância de campo aberto ou de baixo campo e a ressonância de campo fechado ou de alto campo. Hoje a gente não vai estar falando, né, a diferença de uma para outra, as suas funções, os exames e tal, para não confundir quem ainda está no primeiro semestre, né, e deixar o pessoal que está ali já no terceiro, quarto, quinto, sexto semestre já mais à vontade. Então, basicamente, a gente tem esse pensamento. Então, campo fechado, eu tenho ali de 1,5, né, 1 Tesla e meio a 3 Tesla. E de campo aberto, a partir de 0,20 até 0,50 Tesla. Basicamente, campo aberto, a gente vai ficar um pouquinho restrito a quê? A exames mais rotineiros, né? Então, exames mais joelho, a própria coluna, punho, essa parte articular a gente consegue fazer bem em campo aberto. Diferente de eu ter que fazer algum tipo de anjo, um abdômen, um tórax, que eu já preciso, uma mama, eu já preciso fazer em campo fechado, né? Por quê? Porque eu preciso ter algumas diferenciações em aquisição de imagem, tá? Eu aperto aqui, parece que não vai. Pulou? Vamos ver, é isso. Tá, eu acho que é o meu que tá difícil aqui. Então a gente precisa mudar um pouco o pensamento em relação à ressonância magnética, porque hoje existe uma evolução muito grande, tá? Não só de equipamento, mas de software também. E não vamos entrar em inteligência artificial para não deixar vocês um pouco assustados. Mas é importante o quê? A gente mudar um pouquinho o pensamento de campo aberto, campo fechado. Por quê?
Hoje, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente começa com equipamentos híbridos. São equipamentos de junções 2 em 1, tá? Esse aqui é o HIFU, que é uma ressonância junto com um ultrassom de alta intensidade, é um ultrassom focado. Ele é guiado pela imagem de ressonância magnética de alta energia acústica. Para quê? Para que ao mesmo tempo que se identifique, se localize o tumor ou a massa, ele já possa receber, tá, um ultrassom de alta intensidade focado. Então, ele é um equipamento híbrido 2 em 1, que é uma ressonância magnética junto com um ultrassom. Aqui é uma imagem do aparelho fazendo a localização, tá? Então, vocês conseguem acompanhar a parte de cima, a imagem de cima, um paciente já sendo colocado no aparelho, embaixo ilustrado, e aqui é a imagem do ultrassom de alta energia. Na imagem 1, vocês conseguem acompanhar no cantinho superior à esquerda, então tem uma imagenzinha verde, é onde está localizado a parte do ultrassom. Então, na imagem 2, é localizado aonde está a massa, então essa massa no paciente, a localização dela, está logo abaixo ali da L5, vocês conseguem acompanhar pela coluna. Na 3 já é feita a delimitação, aonde vai entrar o ultrassom. A 4 vocês conseguem acompanhar onde o ultrassom ele é dosado, então somente na massa. Então, pelas imagens aí, a gente consegue estar fazendo o quê? Acompanhando. 1, a gente faz a localização. 2, localiza ele junto ao ultrassom. 3, separa a região onde vai ser somente colocado o ultrassom. E na 4, onde é feito a dose de energia do ultrassom, que ele é em alta energia. Aí aqui a gente já começa a deixar um pouquinho mais moderno, tá? Para quem gosta aí da medicina nuclear, a galera que curte medicina nuclear, então a gente tem um PET-RM, que o PET-RM mais nada é do que o quê? A medicina nuclear associado à ressonância magnética. Eu tenho aqui uma imagem de um PET, né, mais uma ressonância, que está um PET-RM. No PET eu consigo ver o quê? A região onde tem uma alta captação de radiofármaco. Na ressonância são as imagens que a gente vê em ponderação, T1, T2, com saturação ou sem. Desculpa. Aí vocês vão conseguir acompanhar. Na terceira imagem é a junção da ressonância com a ponderação, mais a hipercaptação ou captação do radiofármaco. Acredito que vocês consigam identificar a região do encéfalo com hipercaptação, músculo cardíaco e região da bexiga também com hipercaptação. Isso transferido, né, fazendo a soma ou a junção das imagens entre o PET com a RM, a gente tem as imagens aqui na terceira colocação, que é interessantíssimo. Agora aqui vai para o pessoal que gosta de radioterapia, pessoal que vai partir para essa área já de radioterapia. Eu tenho uma radioterapia acoplada a um equipamento de ressonância magnética. Calma, não fiquem tão eufóricos, porque são poucos os aparelhos ainda que têm de radioterapia associada à ressonância magnética, mas existem já, tá? E essa é uma sala, dá para vocês acompanharem. Esse aparelho, além da ressonância, ele já tem um acelerador linear nele. Então, é realizado a ressonância, é feito a colocação, a localização do tumor, ou da massa, ou da região onde vai ser realizada a parte de radioterapia, e o paciente ali mesmo já recebe, pelo acelerador linear, a dosagem que foi para ele passado. Então, eu consigo ter no mesmo aparelho a captação de imagem, a localização e o tratamento. Então, eu tenho uma ressonância magnética acoplada a um acelerador linear. Eu ia começar lá de baixo, tá? Mas com certeza a mão de todo mundo deve estar coçando a respeito do 11.7 Tesla. É um aparelho que hoje está mais evidenciado aí, está sendo
falado no mundo todo, principalmente qualquer aula que se tem hoje de ressonância magnética, se tem as perguntas sobre e o 11 Tesla, e o 11 Tesla. Só um minutinho. Então vamos falar um pouquinho sobre o 11 Tesla, tá? Aqui tem alguns papers, se vocês quiserem, depois a disponibilidade das imagens para vocês acompanharem, tá? São os estudos feitos e realizados com o aparelho de 11 Tesla. Acredito que essa foto aqui é básica, todo mundo já deve ter visto ela, né? Porque quando se falou no 11 Tesla virou, né, uma das maiores pesquisas realizadas no Google, principalmente em relação a imagens, tá? Então esse é um projeto que foi iniciado já há um tempo, então não é de agora que se tem esse projeto do 11 Tesla. Ele está instalado na França, né? Então o pessoal lá em Paris que está acompanhando, está tendo todos os testes com ele. E hoje o 11.7 ele é feito apenas para pesquisas, tá? Então é um aparelho gigantesco, algo fora do padrão, não só brasileiro, mas até mesmo que mundial. Existe toda uma gama de pessoas em volta, né, de governo em volta disso daí para poder se ter a construção de um aparelho desse daí. E por ser um aparelho muito forte, com a ressonância muito forte, então, aos poucos ele vem sendo usado para alguns tipos de pesquisa. Já tem a parte humana também, porém, a gente ainda vai assim, né? No nosso caso aqui do Brasil, eu acho que está um pouquinho distante para o 11 Tesla ainda chegar para cá, ou mesmo se produzir mais em escala, né? Porque é muita coisa o 11 Tesla. Mas para vocês terem a... Eu estou vendo algumas perguntas, aí depois no finalzinho a gente vai respondendo, tá? Ainda não tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, de seres humanos, né? Não, ainda não. Ainda só 11 Teslas só. Já foram feitas, né? Algumas imagens, mas ainda é para pesquisa e não está sendo para diagnóstico. Para vocês terem uma imagem da qualidade que se tem um 11.7, né? Então, aqui no Brasil, que a gente consegue trabalhar hoje, que a Anvisa libera, é até 3 Tesla, até por conta do aquecimento que ele gera, né? Então, olha a diferença de uma região que eu consigo ver do 3 Tesla para o 7, para o 11.7. A nitidez que a gente tem de imagem. Então, eu tenho o quê, né? Deixa eu ver, tem perguntas aqui que eu já vou respondendo também. Ah, tá. Essa parte de Tesla a gente vai colocando no finalzinho, que é um pessoal, eu acho que deve ser de primeiro módulo que ainda não sabe sobre as medidas, tá? Então, ó, o 3 Tesla, o 7 Tesla e o 11 Tesla, o que a gente consegue ter muita definição. Então, eu consigo visualizar, né? No caso, os pesquisadores vão conseguir visualizar as menores imagens possíveis. Então, os menores detalhes a gente vai conseguir visualizar no 11 Tesla. Você imagina isso lá para uma dor lombar, eu consegui determinar que grau que está o rompimento de um disco da fibra da minha hérnia de disco. Então eu tenho uma hérnia de disco, é fato, o paciente tem. Ela é um abaulamento, ela é uma protusão, ela é extrusa, ela é sequestrada. Isso eu consigo determinar pela imagem, mas eu não consigo determinar em que região ela foi rompida. Então eu tenho todos os meus anéis do meu disco vertebral e ele vai rompendo. Então, com o avanço da ressonância magnética, eu vou conseguir fazer o quê? Tá vendo lá dentro, com detalhes de imagem, com qualidade de imagem, a região onde tem esse rompimento. E isso é muito importante para o tratamento. E esse tratamento ele pode vir a ser cirúrgico ou conservador. E dependendo do grau que tiver, a gente tem formas diferentes de tratar, né? Além do medicamento, a gente tem formas diferentes de tratar com ações não medicamentosas também a dor lombar. Então é importante saber. Por isso que a ressonância hoje, para nós, no meu caso agora falando a parte de fisioterapia, é importante saber como se encontra,
qual o grau que está, para poder fazer e traçar um tratamento melhor, tá? 9.4 Tesla. Então também tem aqui alguns papers, tá? Que se vocês quiserem acompanhar também por aí, vocês podem estar vendo alguns estudos que foram realizados. Também tiveram alguns estudos preliminares já em humanos, mas ele é utilizado ainda para pesquisa, porque são aparelhos que, querendo ou não, eles ainda geram aquecimento, né? Porque quem já estudou o efeito da ressonância magnética, como chega a imagem da ressonância magnética, então as excitações que são realizadas gera aquecimento tecidual. E esse aquecimento tecidual, quanto maior o campo magnético, maior o aquecimento tecidual. Então, por isso que ainda o 9.4 também é a nível de pesquisa. 7 Tesla. Esse já é um pouquinho mais a nossa realidade, abre aspas, tá? Então, é um equipamento potente, né? Um equipamento de alta definição, com excelente qualidade. Esse aqui foi o primeiro, que está instalado nos Estados Unidos, na clínica Mayo, algo assim, porque eu não falo inglês, infelizmente, mas é nessa clínica aí, que é o Terra. A empresa Siemens foi o primeiro a montar um equipamento, não é propaganda, tá? Mas foi o primeiro a montar o equipamento de 7 Tesla. Está nos Estados Unidos. Já foram realizadas imagens humanas. Lá é liberado o 7 Tesla para a clínica. No Brasil ainda não, mas lá é liberado 7 Tesla para a clínica. Aparentemente, ele também foi feito para pesquisas, só que, como o custo dele é altíssimo e é um aparelho que, querendo ou não, você tem uma forma mais rápida de se ter condições de adquirir, hoje você consegue um aparelho de 7 Tesla já começar a entender que ele possa ser utilizado para vias de rotina, né? Só que lá, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem, depois eu volto. Então, quando esse aparelho foi comprado, porque a gente tem um aparelho aqui no Brasil de 7 Tesla, foi pago 7,6 milhões de dólares. Você converte isso hoje, o dólar deve estar 5 e alguma coisa, então é algo que acaba sendo muito inviável para fazer somente estudo. Aqui no Brasil, ele fica na faculdade de medicina, tá? E ele fica numa plataforma de imagem na sala de autópsia. Então, o que que acontece? Esse PISA, que é a plataforma de imagem na sala de autópsia, eles estavam tentando fazer igual uma faculdade mexicana. Eles fazem toda a captação de imagem de autópsia, e depois eles montam um livro para que se faça o quê? Estudo em cima daquelas imagens. A maioria das vezes, eles conseguem determinar causa-morte simplesmente acompanhando um estudo de uma sala de autópsia, pegando a imagem que foi realizada na ressonância na plataforma de imagem, e associando junto ao que aconteceu, no caso, um acidente, um tiro ou algo assim, tá? Então, a importância de se ter hoje essas salas. Essa é a sala que se tem de ressonância 7 Tesla. Esse é o aparelho que tem aqui no Brasil, está lá na Faculdade de Medicina da USP. Tá? É utilizado ainda para campo de pesquisa e nessa sala de autópsia. Olha a qualidade de imagem que a gente tem aqui. Então, eu tenho um aparelho de 1 Tesla, tenho um aparelho de 3 e tenho um aparelho de 7. Nesse FOVzinho, que é esses quadradinhos vermelhos, tá? Esse FOV, a gente consegue ver uma estrutura chamada de hipocampo. Então, olha a qualidade de imagem que eu tenho lá no 7 Tesla do hipocampo. Eu consigo diferenciar todo o tecido, a massa branca, a massa cinzenta, a área onde o hipocampo tem conexão, onde ele não tem, toda a estrutura ao redor do hipocampo. Então, pegando a primeira imagem em T1, a segunda imagem, a primeira imagem em 1 Tesla, a segunda imagem em 3 Tesla, eu ainda tenho ruído, tenho uma baixa qualidade.
Na terceira imagem, com 7 Tesla, já é algo assim, perfeito para a gente poder estar o quê? Visualizando melhor essas pequenas estruturas, né? Essas imagens menores. Aqui a nível de curiosidade, eu, há 20 anos atrás, eu nunca imaginei que eu veria uma ressonância magnética portátil, né? E hoje existe uma ressonância magnética portátil. É lógico que você vai perder qualidade, ela tem baixo campo, mas o paciente pode estar no leito, o profissional que vai manusear a ressonância magnética pode estar pegando o aparelho no setor, levando até o leito e fazendo a ressonância do paciente diretamente no leito. Há 20 anos atrás, se alguém me perguntasse assim, o que você acha, Alexandre? A gente vai ver uma ressonância móvel? Eu ia falar, não. Não tem possibilidade de você trabalhar com o campo magnético, ele sendo móvel. Até vocês pegam a diferença hoje de um aparelho móvel desse e lembra ali na imagem do tamanho que é o de 11,7 Tesla, né? A gente tem também aparelhos de extremidade, né? Esses daqui são até interessantes. A gente tem baixo custo com ele, o espaço também é pequeno, não precisa ter uma sala totalmente planejada. Mas ele deixa a gente também limitado somente a quê? A extremidades. Então, eu não consigo, nesse tipo de aparelho, fazer um ombro, não consigo fazer um tórax. Eu vou me reservar a quê? A fazer pé, tornozelo, perna, joelho, mão, punho, antebraço, cotovelo. Talvez, dependendo de como for, um braço numa região mais distal, um fêmur numa região mais distal. Então, eu não consigo ter grande aproveitamento. É lógico, a qualidade também não é das melhores, porque é baixíssimo o campo dele, mas às vezes, para um paciente que tem uma fobia, precisa fazer um cotovelo, precisa fazer um joelho, tem dificuldade de locomoção, a gente consegue adaptar esse aparelho aqui. Mais novidades, pessoal. Quem já me conhece já me acompanhou em algumas outras palestras. Eu gosto sempre de deixar alguns pontinhos de interrogação. Hoje a gente tem muita novidade voltada à ressonância magnética, principalmente na região de software e aquisição de imagem, tá? E também inteligência artificial. Então não se assustem, a inteligência artificial não vai roubar o nosso lugar lá de trabalho. Então, tanto nós como técnicos, tecnólogos e os biomédicos que atuam na área de ressonância magnética podem ficar tranquilos que a gente não vai perder para a inteligência artificial, né? Então fiquem nessa parte, vocês podem ficar tranquilos. Não sou tão emotivo assim igual o Hugo, mas eu acho que a área da radiologia são coisas bem estranhas, né? E parece que a gente vai tomando pancada a cada semestre de curso. Já, às vezes a gente já entra no curso com algum professor mais engraçadinho, mais velho, falando assim: você vai entrar porque você quer ganhar 2 salários mínimos, 40%, trabalhar só 4 horas e o emprego vai ser difícil e não sei o quê, né? Isso eu acho que não foi só a minha história, não é a história do Hugo, do Almir, de todos que estão aqui hoje. Isso, a maioria, se não todos, técnicos, tecnólogos, já ouviram isso, né? E o que que eu levo que a gente tem que ter? Que a nossa maior fraqueza é desistir. Então a gente não pode desistir, né? Então a gente tem que o quê? Sempre tentar, e tentar, e tentar, e tentar. Não sei se vocês já conhecem a história da abelha. Existe lá um quadro na NASA, né? Falando que aerodinamicamente o corpo da abelha não é feito para voar. O bom é que a abelha não sabe. Então, se você olhar o corpo da abelha igual essa foto, não tem possibilidade nenhuma de um corpo gordinho desse daí, com 4 asinhas do jeito que tá, voar. Só que ninguém falou para a abelha que ela não consegue voar. Então todo mundo leva o que a gente ouve.
Então, se eu levasse o que o meu professor falou para mim lá 20 anos atrás, que era uma área já preenchida, uma área onde se tem poucas oportunidades, uma área que é difícil, quem está lá não sai, e quem está lá tem 2, 3, 4 empregos, então a gente já teria desistido, eu teria desistido há 20 anos atrás. Eu desisti? Não, eu prorroguei a minha fisioterapia. Então, primeiro eu fiz a radiologia e fui jogando a fisioterapia para frente, mas eu não desisti da radiologia, não desisti também da fisioterapia. Mas o importante é o quê? A gente não dá ouvido a quem não quer que a gente vá para frente. E a radiologia tem muito disso. E, infelizmente, eu falo que a radiologia a gente forma pessoas que só pensam em si. Diferente de você pega o Hugo, toda vez que é a terceira vez que eu me encontro com o Hugo em uma palestra, e eu tento, assim, aproveitar o máximo do conhecimento dele, sugar dele, as outras pessoas que a gente vai em palestras também. Então, é tentar aprender o máximo com todos eles, porque eles se dispõem a aprender e se dispõem a ensinar. Isso que é importante. Algumas pessoas recém-formadas não querem saber de ensinar. Não sei como é o estágio de vocês, mas vocês vão passar aí por alguns apuros, porque algumas pessoas vão ver vocês como concorrentes. E eu não vejo vocês como concorrentes. Eu vejo vocês como pessoas que futuramente vão se formar e que, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando junto, ou vai estar em alguns encontros junto, conversando, discutindo sobre novos temas, novos exames, novas tecnologias. Então, é importante isso. Não deixem ninguém falar para vocês que vocês não podem, que a radiologia é uma área saturada, que a radiologia é uma área onde você nunca vai entrar, que a radiologia é uma área onde quem está lá está porque alguém empurrou, alguém. Hoje os concursos públicos estão aí, sempre tem vagas, e vocês estudando, não deixando de estudar, mesmo depois de formados, tem que continuar com o estudo, tem que dar sequência no estudo, porque existe a tecnologia do dia para a noite. Então a gente está falando de algo hoje, amanhã já é superado, tá? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, principalmente na área de radiologia, tá? Então, assim, para ser uma coisa mais rápida, né, para não aprofundar, não alongar muito o tema, para não ficar muito longínquo, vocês fazerem algumas perguntas, a gente já pode encerrar por aqui a parte do slide. Agradeço a todos vocês e vou tentar abrir a tela de novo para poder responder as perguntas, tá? Deixa eu ligar o microfone. Hugo não, esse é o professor Emerson. Emerson, desculpa. Nossa, perfeita a sua finalização também, né? Para passar um pouquinho para os alunos. Inclusive, tem aluno aí que vai lembrar das nossas conversas em sala de aula uns 15 dias atrás. Muitas dúvidas eles estavam, né, sobre essa atuação depois de formados, que ouviram falar que a radiologia não tem campo, que está saturado, exatamente, perfeitamente o que você falou. E eu concordo em gênero, número e grau, não é isso. Como você falou, né, comentou que teve professor que falou essas palavras e você, claro, não deixou se abater e hoje está aí, né, numa carreira só em ascensão, lindamente trabalhando aí na área. Eu tive um professor que falou o contrário, ele falou, tem espaço para todo mundo, você tem que cavar o seu. E é isso que a gente tem que fazer. Eu nunca esqueço disso que um professor falou para mim em sala de aula. Não, eu sou biomédica de formação, né? E eu falei nos finalmente da minha faculdade. Nossa, mas tem muito biomédico, tem muita gente procurando empregos. Tem mesmo, e tem espaço para todos. E você agora vai cavar o seu. Você tem que se destacar. E é isso, a gente tem que cavar a nossa oportunidade. A minha avó também, muito sábia, falava que o cavalo passou, a gente tem que subir, senão não tem jeito, ele vai embora e não espera. E é isso aí que você comentou com os alunos brilhantemente. Agradeço demais, porque eles gostam, né, de ouvir as experiências dos futuros colegas, né, do futuro colega, porque vocês vão ser tudo, a gente vai ser tudo colega no futuro.
Emerson, tem aqui umas perguntas. Você está com acesso ao chat aí? Eu entro aqui pelo celular. Se você quiser, eu vou lendo para você, tá? Ah, pode ser, que eu acho que é até Pode melhor, ser. porque Tá, senão eu ó. tenho que rolar aqui. Começar do comecinho aqui, Tá. peraí. Muitos elogios, tá? Alunos comentando que é de extremo valor diagnóstico o PET-RM. Já está liberado para utilização em seres humanos? No Brasil, a Anvisa libera até 3 Teslas. Tá. Acima disso, só para pesquisa. Uhum. Perfeito. O que seria Tesla? Aí você acha que você já explicou, né? É uma unidade de medida de campo magnético. Provavelmente ela deve ser do primeiro período, segundo. Ó, peraí. Esses equipamentos de 7, 9, 11 Teslas, existe a possibilidade de gerar corrente induzida no paciente? Ou esse aquecimento que você diz é devido a essa corrente? Já é devido à corrente. Tá. Já é devido à corrente. Já desde o 3, né? Do 3 Tesla, você já tem um pouco de corrente que gera o calor, né? Tá. Então esse de 11, então, é algo que talvez tenha que ser bem refinado no futuro, né? Ele vem sendo. É que, na verdade, o de 11 Tesla já está há um bom tempo, né? Mas agora que apareceu em campo para o pessoal poder estar vendo o que está acontecendo, mas ele já vem tendo esse refino já há um bom tempo, né? Então, Tá. acontece a diminuição já, até mesmo a diminuição de potência de campo do 11 Tesla. Tá, entendi. Não seria mais vantajoso financeiramente falando usar o 7 Tesla para a clínica e com o valor adquirido pagar os custos do aparelho? É difícil porque faz o cálculo hoje em 7 milhões vezes o valor do dólar, né? Nossa, Isso só a aquisição do aparelho, depois você tem toda a montagem de uma tá. sala, né? Aham. Então, infelizmente, para a nossa situação vamos falar que o Brasil é um terceiro mundo, porque para mim o Brasil é um primeiro mundo que ainda não acordou, né? Mas nessa situação que a gente tem aqui de Brasil, vai demorar um pouco se 7 Tesla tá à disposição da população, né? Sim. Não seria. Ah, não, essa aqui já li. Sobre a ressonância portátil, como fica a blindagem em relação ao campo terrestre? Ou da sala, né? Acho que foi isso a pergunta. Não, na verdade é do campo terrestre, Ah, porque tá. ela não precisa de blindagem de sala por conta Não tem a da radiação. gaiola. Ela é portátil também. Dentro Hum, do próprio aparelho. O aparelho faz a blindagem, só que ele é um aparelho que a gente vai usar só para extremidade, principalmente crânio. Então são aparelhos que a gente não, eu nunca nem vi pessoalmente, mas quem manuseia esse tipo de aparelho é para fazer crânio em paciente em leito, algumas vezes para não movimentar. Então, o paciente que está no tubo, o paciente que já está em fase praticamente de reconhecimento de morte cefálica, então é algo assim, mas a blindagem em si é feita do próprio aparelho. perfeito. Em relação ao aparelho móvel, me pergunto: claro que a qualidade não é boa, mas em relação ao campo magnético no aparelho móvel? É baixíssimo. Achei. Ela é baixíssimo. Ela não bate o 0,20, né? Então esses aparelhos eles têm as imagens bem parecidas até mesmo com ultrassom, só que segmentada. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Em relação ao PET-RM e ao gerador linear RM, é feito primeiro a imagem no PET-RM e depois o tratamento é feito na radioterapia vinculada a RM? Isso, no próprio aparelho. É Tá, feita a localização, assim que fez a captação, a localização correta, já é feita a dosagem e o tratamento. perfeito. Ó, agora pergunta a gente não tem mais, mas o que tem de elogio, mesma coisa da primeira palestra. Muitas mãozinhas, muitas palmas.
Parabéns, professor. Obrigado. Gratidão pela apresentação. Parabéns, mestre. Arrasou. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada, professor. Muitos emojis. Nossa, Emerson, gostaria muito de te agradecer a sua participação. Foi muito enriquecedora aí a sua contribuição. Muito obrigada, viu, por ter aceito aí o nosso convite. E fica aberto também o convite para você vir no presencial, tá? A gente vai pensar em umas datas para novembro e quero muito que vocês venham aqui, viu? Não, nós vamos sim. Pode ficar com o convite aberto que nós vamos sim. Nossa, A gente muito já até obrigada. falou já com o Almir, com o Hugo, de marcar presença com vocês, de estar conversando, de estar participando com vocês também. Essa porta que vocês abriram para nós é importante, porque Claro. parece que o técnico em radiologia, o tecnólogo também, o biomédico, é uma área que às vezes parece que ela é separada, né? Então, cada um por si, e a gente não gosta disso. Então, o Almir, o Hugo, algum Eu pessoal... costumo falar, né? A gente, os técnicos, tecnólogos em radiologia, biomédico na sua diferença aí, é tudo na área de diagnóstico, você concorda? Tudo área de diagnóstico. É a área de diagnóstico, né? Então, eu falo até para os meninos quando eu estou dando aula, é muito importante essa área do diagnóstico. Sem o diagnóstico bem feito, né, bem posicionado, bem feito, bem entregue, o médico não consegue fazer o planejamento, não consegue ter a cura de fato. Então, é muito importante. Eu sempre falo para todos, se valorizem muito, porque é muito importante o que a gente faz. É por isso que eu sempre bato na tecla com eles. A inteligência artificial não vai substituir nossas mãos. Não vai. Posicionamento de aparelho é nosso, não tem como. Então, para um bom diagnóstico precisa ter um bom posicionamento. Para um bom posicionamento precisa ter um bom profissional. E esse bom profissional a gente vai fazendo o quê? Vai cultivando ele aos pouquinhos, né? Uhum. E essa parte de semear é o que a gente está fazendo hoje. Isso. É o que o pessoal da radiologia faz, é o que o pessoal da biomedicina faz, não deixar de semear e cuidar, né? Construir, Então, né? Construir profissionais bons. Concordo com vocês. Muito obrigada, viu, Emerson? Eu que agradeço. Pessoal, então a gente está encerrando por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Eu espero vocês amanhã lá na faculdade presencial para a apresentação dos trabalhos, viu? Um beijo, fica todo mundo com Deus.